A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao De Jovem para Jovem, uma iniciativa de explicar passagens bíblicas de uma forma simplificada. Se você não é jovem, mas gostaria de saber mais sobre a palavra de Deus, você é muito bem-vindo aqui. Hoje, então, vamos falar sobre batalha espiritual. Batalha espiritual, então, é a luta do reino de Deus contra as trevas. É algo muito sério. Devemos, então, estar atentos a isso. Vemos, então, que não é algo físico, mas sim espiritual. Efésios 6:12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então vemos aqui que não é uma guerra física, não é então brigas entre pessoas, discussões, confusões, mas sim então um combate espiritual. Aqui fala então que não é sobre o sangue e a carne, sim potestades e principados. Então é algo espiritual. Vemos que isso aqui, esse confronto no mundo espiritual pode sim afetar a nossa mente, as nossas emoções e então a nossa decisão, a decisão que você toma naquele momento, pode sim ser afetada pela batalha espiritual. Então aqui é sobre resistir principalmente às tentativas do inimigo de nossa alma de nos fazer cair, de nos fazer pecar. Vemos aqui que Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, é sobre dizer não ao pecado. A batalha espiritual, muitas vezes, então, é sobre resistir às tentações, à nossa própria natureza pecaminosa. É dizer não ao pecado. Então, fugir. Aqui, resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Então, porque ele veja que nós temos convicção em Deus e por isso que não seremos, então, aqui afligidos e caímos então em tentação, mas iremos resistir a ele, pois estamos sujeitos a Deus. Então sujeitar a Deus é estar firmado na palavra, é colocar o nosso coração firmado na palavra, onde Jesus é o centro e não eu sou o centro, não as minhas emoções, as minhas decisões, os meus desejos, mas sim Cristo. Pois se Cristo é então o centro da minha vida, tudo o que eu irei buscar é aquilo que agrada a Cristo. E por isso, então, eu consigo resistir essas tentações. Também precisamos pensar que nem todo problema que surge na nossa vida é espiritual. Muitas coisas vêm, então, pelo cansaço, vêm pelas nossas decisões, escolhas e, principalmente, muitas coisas que passamos são consequências daquilo que buscamos. Então, nem tudo é uma batalha espiritual. A gente tem que ter discernimento para compreender aquilo que é, sim, batalha espiritual e aquilo que não é. Somente pelo discernimento que vem pela busca a Deus, a dedicação a Deus. Então, estar dedicando-se sempre às coisas lá de cima, para que assim a gente seja sensível a compreender o que é batalha espiritual na nossa vida e aquilo que é, então, apenas uma consequência, então, aquilo que a gente mesmo buscou com as nossas mãos. 2 Coríntios 11:14 diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, batalha espiritual não é um espetáculo. Muitas vezes não será tão claro na nossa vida, mas é algo muito sério. Então, muitas vezes a gente vai pensar, será que isso é uma batalha espiritual? Por isso que é necessário ter o discernimento para compreender se é ou não é. Porque ele não vem, então, mostrando quem ele é. Ele vem até nós e nos ataca muitas vezes usando pessoas que são aparentemente amigas nossas. Vem à nossa vida usando situações que parecem normais. Então, ele não usa a sua verdadeira aparência. Ele coloca uma mesa diante de nós com grandes comidas que parecem bonitas, mas é uma refeição mortal. Efésios 6:10 nos diz, então, que a nossa força não vem de nós, mas sim de Deus. Por isso, então, que a gente consegue sair vitorioso dessa situação. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então não é sobre nós, sobre eu ter poder, mas ser fortalecido na força de Deus.
Então, se eu sou fortalecido por Deus, eu consigo vencer essas tentações e essa batalha espiritual que vem sobre a minha vida. Então, para ser um soldado de Cristo, a gente precisa estar, então, com a sua armadura. A armadura de Deus, então, aqui é algo que devemos ter viva na nossa vida. Efésios 6,14 diz: estais, pois, firmes, cingidos vós com a verdade e vestindo vós da couraça da justiça. Então, aqui, sobre a verdade, centurião da verdade, é sobre estar firmado na verdade da palavra, pois a mentira, então, aqui é uma arma, um instrumento usado pelo inimigo de nos desanimar. Se vem uma promessa de Deus, ele diz, não vai se cumprir. Se vem uma profecia, não vai se cumprir. Se você está planejando algo, ele diz, não vai dar certo. Então vem essa voz na sua mente, sussurrando no seu ouvido que nada vai dar certo. Essa é a arma do inimigo, a mentira que vem sobre você, que você não vai vencer, que você não consegue. Então vemos aqui que está com a verdade em nosso coração e a certeza na identidade de Cristo, que Ele é nosso Redentor, que Ele cuida de nós, a gente consegue então vencer. E a couraça da justiça, então, aqui é viver corretamente. Aqueles que estão em pecado, então, eles estão vulneráveis. Eles se tornam vulneráveis aos ataques. Então, precisamos estar sempre, então, vivendo corretamente de acordo com a vontade de Deus, debaixo dos seus mandamentos. É sobre isso. Então, em Efésios 6,15 está escrito: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz nos pés, então, significa aqui ter paz no caminho, ser um pacificador onde a gente vai. Então, se eu tenho aqui em meu coração o Evangelho de Cristo, eu levo a paz de Cristo aos lugares onde eu vou. Então aqui eu não levo contenda, brigas, discussões, mas eu levo então a paz de Cristo. Eu sou um pacificador aonde eu vou. E ser pacificador, então, é ser um soldado de Cristo, um pacificador. Efésios 6,16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então aqui, sobre apagar os dardos inflamados do inimigo, são as dúvidas, são então os medos, as acusações que vêm, falando assim, mas você era isso, você era aquilo. Era no passado. Se Cristo te resgatou, te transformou, hoje você não é mais isso. Hoje você é, então, participante do exército de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você hoje é uma nova criatura. Se você mudou, abandonou os pecados que outrora cometeu e hoje vive para Cristo, aquilo que você fez, então, foi perdoado. Desde que você realmente viva uma nova vida, que você então seja uma nova criatura. É necessário que a gente viva uma nova vida. Então aqui fala sobre os dardos inflamados que vêm até nós. Essas dúvidas diante do processo que estamos passando, vêm então do inimigo de nossa alma. Por isso que a gente tem que estar então aqui com o escudo da fé, crendo em Deus, crendo naquilo que Ele pode fazer por nós. Porque se a gente crê que Ele está fazendo, mesmo que a gente não entenda, mesmo que eu não consiga visualizar aquilo que Deus está fazendo, Ele está fazendo por nós. Efésios 6,17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o capacete da salvação é que nos protege, então aqui protege a nossa mente, o pensamento e principalmente a nossa identidade e esperança em Cristo. Então, vestindo o capacete da salvação, eu creio que o Senhor irá me salvar, que independente da situação onde eu esteja, o Senhor está cuidando de mim. Então é ter aqui a nossa mente blindada, acreditando então que eu sou amado, que eu sou perdoado, que eu sou salvo por Cristo. E vemos que a espada do Espírito é a única aqui arma, uma arma usada. E em Mateus 4 a gente vê a tentação de Jesus no deserto. E ele vence o inimigo com a palavra. Então estar munido com a palavra em nosso coração, então ter realmente a palavra em nós, nos leva a vencer o inimigo. Porque ele vem e libera uma palavra e você fala, não, a palavra de Deus me diz que eu sou salvo. A palavra de Deus me diz que hoje eu sou amado por Deus porque eu fui perdoado.
Então, a palavra de Deus nos diz em João 3,16 que nós somos amados por Deus, porque Ele enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, então, a vida eterna. Então, o Senhor enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho amado para morrer por todos nós. Então, nada que o inimigo te diga é verdade. Você sim é amado por Deus. E Ele quer que você esteja perante Ele como justo. Então, que você busque a Ele de verdade. Ele espera de nós salvação, no sentido de que nós vivemos, então, em santidade e isso nos leva à salvação. Então, Ele espera que a gente alcance a sua salvação, que a gente vá até Ele. Porque Ele está esperando de nós isso, santidade, para alcançar então a sua salvação. Ele espera que a gente seja salvo. Essa é a promessa dele para a nossa vida. Então que a gente seja salvo. Para a gente ser salvo, então a gente necessita buscar uma vida de santidade, buscar a Ele. Então vemos aqui que vencer o inimigo é através da palavra de Deus. Então Ele libera uma palavra sobre a sua vida e você rebate com a palavra de Deus. Efésios 6,18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a oração ela deve ser ativa. Ela que ativa então a armadura de Deus, com oração e súplica. Então suplicando a Deus, pedindo a Ele que Ele nos ajude a vencer essa batalha espiritual. Vemos aqui então que está afirmado em todos os aspectos da fé. Então, para a gente estar protegido em meio à batalha espiritual, é necessário que a gente tenha então a nossa oração constante em espírito. Então, independente do lugar onde estamos, sempre orando em espírito. Vemos então que existem algumas coisas que devemos fazer para nos manter firmes diante da batalha espiritual. Primeiro, então, manter a palavra na nossa mente, então a mente cheia da palavra de Deus. Salmo 119:11 diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então ter a palavra de Deus em nosso coração para que a gente não venha a pecar contra Ele, compreendendo aquilo que é a vontade dEle. Vemos que a gente precisa então estar também vigilantes, vigiando as nossas escolhas. Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então a nossa carne é fraca. Ela busca então o pecado, a nossa natureza pecaminosa, mas então o espírito está pronto. A gente tem que estar então em espírito, orando em todo o tempo, para que assim a gente venha então a ser vigilante mesmo. Então esse cuidado com aquilo que estamos deixando de brechas para que o inimigo nos ataque. E em uma guerra sempre é necessário estar vigilante. Se falamos de batalha espiritual, temos que compreender que não devemos deixar brechas aos nossos inimigos. Então, a gente sabe quem é o inimigo de nossa alma e não devemos deixar brechas a ele. Então, cuidar para que estejamos conectados com Deus e não com outras coisas. Para que a gente esteja, então, aqui sempre vigilante naquilo que nos leva a pecar. Então, se livrando de hábitos que nos levam a pecar. Se aquilo nos faz pecar, que eu não esteja mais praticando aquilo, que eu esteja longe daquilo. Então aqui também sobre um cuidado com o que você tem se alimentado. A gente tem que se alimentar da palavra de Deus. Então o cuidado com o nosso alimento diário. O que você tem colocado como alimento diário? Porque o nosso alimento diário tem que ser a palavra. Se é a palavra, a gente consegue vencer a nossa carne. Também a gente precisa viver em comunhão. Então, estar em comunhão com irmãos que oram por nós. Irmãos que gostam da gente, tanto que oram todos os dias por nós. Então, é sobre a unidade na fé. Eclesiastes 4:9-10 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então aqui fala que a nossa igreja, nós cristãos, não devemos levar tudo como uma competição. Somos chamados a viver em cooperação. Essa é a vida do cristão.
cooperação e não competição. Somos então cooperadores, somos participantes do corpo de Cristo. Então não tem um maior que o outro, um melhor do que o outro, mais santo que o outro. Somos todos chamados a ser então serventes, servos de Deus. E 4, então, confessar os pecados. Confessar também e abandonar os pecados, não voltar a repeti-los. Se eu confesso os meus pecados, apresento eles diante de Deus, peço que Ele me ajude então a vencer a minha natureza pecaminosa. Mas eu não faço a minha parte, que é realmente abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus, eu não vou conseguir mudar, então. Eu vou deixar aqui brechas e não vou ter o coração limpo. Então, 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu confessar, eu serei perdoado e purificado. Então, vemos aqui que a gente tem que ter o arrependimento genuíno para fechar as brechas e não deixar nenhum tipo de brecha para que o acusador venha até nós falar: você ainda faz isso, você é assim, você é assim. Para que não deixe brechas a Ele. E também vemos que a gente recebeu então de Deus a autoridade para passar por essa batalha espiritual. Vemos que somos então fortalecidos no poder de Deus. Lucas 10:19 diz: Ei, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Então, absolutamente nada nos causará dano, porque Deus nos deu autoridade. Então, você tem autoridade. Aqui falamos então sobre autoridade para vencer essa batalha espiritual. Como um grande exército em Cristo, temos que estar unidos. Um exército não pode estar dividido, ele tem que estar unido para batalhar. Somos chamados a ser o exército de Cristo. Por isso devemos então estar vestidos da sua armadura para passar pela batalha espiritual. Então, através deste vídeo, a gente vê que a batalha espiritual não é um motivo a nós, então, aqui para medo, mas sim para estar alerta, para estar vigilante. Então, a gente tem que estar vigilante. Então, quando estamos firmados em Deus, tendo compreensão que a palavra é o mais importante a nós, passamos a estar fortalecidos no seu poder e com isso passamos pelas batalhas espirituais e vencemos elas. Então somos chamados a isso, a passar pelas batalhas espirituais por meio então de estarmos vestidos da armadura de Deus. Para vencer então a batalha espiritual é preciso estar próximo de Deus, se aproximar dele todos os dias. Bom, espero que essa palavra tenha falado aos vossos corações, que Deus abençoe a todos. Agradeço também a todos que estão assistindo os vídeos e voltamos então no próximo domingo com mais um vídeo. Até domingo!